Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais um Vamos Conversar Sobre. Hoje eu vou conversar só um pouquinho, porque eu quero falar de uma coisa muito difícil, que é o silêncio. Hoje nós vamos conversar sobre o silêncio. Tem um dito popular que diz que o seguinte, que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Boca fechada não entra mosquito. E por aí vai. Tem várias coisas, né? Falando sobre falar menos, sobre ficar em silêncio. Semana passada eu disse que contra a injúria o melhor antídoto é o silêncio, né? Que a gente ficar respondendo as injúrias, as coisas que nos incomodam, fica pior, né? Melhor a gente ficar bem caladinho. Mas vamos na Bíblia, né? Aquela que mesmo que você não acredite nela, é a verdade, é a palavra de Deus. E a Bíblia fala de Jesus, o homem mais importante que já pisou nessa terra. Queira ou não acredite, ou não que ele seja o Filho de Deus, o Messias. Se você não acredita, comece a acreditar hoje, porque ele é. Mas fato é que nós vemos Jesus falando, e falando muito, e às vezes falando duro, e às vezes sendo pesado nas palavras, a ponto das pessoas irem embora e não quererem nem ouvir o que ele está falando. Nós vemos Jesus até chegar ao ponto de irar-se nas suas palavras. Mas, no momento do sacrifício, Jesus ficou calado. Foi o que eu falei semana passada e ainda disse assim, esse é assunto para um outro vídeo. Então hoje eu quero conversar sobre o silêncio, né? Nós precisamos aprender a ficar em silêncio. Nós temos que ter tempo para ficar em silêncio. Nós temos que ter o nosso tempo de silêncio para que a gente possa refletir, porque quando nós ficamos em silêncio, nós olhamos para dentro de nós, não é? Jesus falou em parábolas, falou em ensinamentos, nos ensinou a como orar, né? Na oração do Pai Nosso, ele fala, quando orardes, orareis assim, e falou como é que a gente tinha que fazer. Jesus, ele exortou as pessoas, Jesus colocou a sua posição de reino, né? A sua visão do reino, aquilo que ele veio fazer aqui na terra. E muitas vezes nós tememos, né, colocar aquilo que nós pensamos, nós tememos falar, né, aquilo que nós somos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós aprendemos de Jesus mesmo, né? A Bíblia diz sobre, como eu falei, Jesus chegou a irar-se, eu não estou falando para você ficar irado não, viu? Mas a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, né? O que significa isso? A gente pode até ficar com raiva, a gente pode sentir coisas que nos levem a querer falar, mas nesse momento é o momento do silêncio, porque esse é o momento da nossa prova, né? Onde nós somos provados. Como sempre, meu cachorrinho está ali participando do nosso vídeo, mas é no silêncio que Deus fala. É no silêncio que nós aprendemos quem são as pessoas que falam. É no silêncio que nós aprendemos a ouvir aquilo que Deus fala conosco, não é? Nós temos que aprender de Jesus, sim. Nós podemos seguir o exemplo dele em muitas coisas, porque muita gente, só para deixar claro aqui, muita gente tem aquela visão de Jesus que eu chamo de Jesus de sessão da tarde. O que é isso? É aquele Jesus mansinho, caladinho. Ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. É isso que nós temos que ser, né? Ontem eu ouvi uma pregação sobre isso muito interessante, o que é ser manso e humilde, né? Mas esse mesmo Jesus, que foi o mais manso de todos, o mais humilde de todos, ele também falou as verdades que precisavam ser ditas no momento em que elas precisavam ser ditas, mas ele também nos ensinou a calar. Lá, num outro livro da Bíblia, chamado Eclesiastes, tem um versículo que diz assim, há momento de falar e há momento de calar, né? Há momento para todas as coisas na nossa vida. E talvez seja esse o momento do nosso silêncio. É o momento do seu silêncio? É o momento do meu silêncio? Como é que nós vamos identificar isso? Quanto mais nós temos vontade de falar, mais é o momento de ficar em silêncio. O silêncio é de ouro, para que a gente não se ire a ponto de pecar. Depois você fala,
como Jesus falou muitas vezes, falou tudo o que precisava ser dito. Ele disse muitas vezes, né, a que ele veio, quem ele era, o que ele veio fazer. Ele falou tudo que precisava ser dito. Mas no momento certo, Jesus também calou. Silêncio. E bora ser feliz.